Bando Velho Jack, 1995. Começou lá 30 anos atrás, cara. Os anos têm sido Deixa eu- cruéis, hein? Porra. Show pra caralho. Bastante tempo já. Olha quanta coisa mudou no Brasil, Os não caras- só no os Brasil, caras no mundo. literalmente abriram um mato, assim, abriram um mato no facão. É. Pra gente ali. E vem de antes, né? Você pegar as bandas que vieram antes dessa formação, né? Que formaram, né? Antecederam o Ah, bando, pô, Que vem o Blues Band, né? Isso. Vem o O Blues Alta Band, Tensão. Alta Tensão. Pô, conta mais dessa Banda aí, Meda como é- Rock. Como é que Cara, é? esses caras desbravaram mesmo, né? Porque eles são, o Alta Tensão, cara, uma banda assim dos anos 80 ainda, né? Que era a banda do Bosco, né? Banda de heavy metal. O Alta Tensão, gravou 3 discos e tal. Então, assim, numa fase que era super difícil. E assim, era uma banda de metal, né? E. Porra, nos anos 80 no Mato Grosso do Sul. E os caras, assim, tiveram uma notoriedade nacional, assim, até Paraguai, né, outros países, assim, da América do Sul, aí, eles tiveram uma notoriedade, tocaram em grandes eventos em São Paulo, né, e gravaram uns discos bem conceituais, assim. E o Alta Tensão era a banda onde estava o Bosco e o Batata, né, que foi o primeiro vocalista do bando, e a Blues Band foi a primeira banda de blues daqui, né, do estado, também, puta, lá atrás, né, início dos anos 90, do final de 80 para 90, né, eu lembro que eu era moleque, eu ia ver a Blues Band tocar, e aí da Blues Band veio o Marquinhos, baixista, né, e o Fábio Brum, né, Fábio Bruno. e aí com o fim da Blues Band e o Alta Tensão, que já tinha parado fazia um tempo, né, o Batata tinha ido para Cuiabá, tocar em bar e tal, aí voltou para cá, e o Bosco, ele tinha ido para São Paulo, foi tocar no Made in Brasil, né? E aí eles voltaram para cá e a Blues Band tinha acabado. E aí formaram o Bosco e o Batata do Alta Tensão, o Marquinhos e o Fábio Brum da Blues Band. Isso foi em 95. Né? Início de 97, o Fábio Brum foi embora para os Estados Unidos e entrou o Corvão, né? A banda tinha 2 anos, a banda tinha um pouco menos de 2 anos, um pouco. O Corvão que participou do Inverno Russo, né? participou do Inverno Absurd Shelter. Nessa época aí, eu e o Fralda aqui, a gente tínhamos o Meda Rock, né? Antes, que foi uma banda de hard rock, né? Também a gente fazia parte do Rockefeller, que existe até hoje. Então, putz, a gente deu tudo quanto é marretada. E aí, Tudo quanto foi canto, vocês estavam também já. E aí depois tivemos uma banda de bar que chamava Cactus Cola, que a gente tocava rock pop, MPB, coisa assim, pra sobrevivência mesmo. Cenário assim de bar e tal, né, de choperias que tinha aqui, a gente tocava bastante na noite, assim, era uma agenda puxada, assim, era tipo de quinta a domingo, e a gente ainda trabalhava de dia na mesma gráfica, ainda a gente arrastava passa numa gráfica, assim, era e aí a gente começava a tocar de quarta, de quinta pra frente, assim, quando dava sexta, assim, a gente tava... E nessa época a gente... Nessa época a gente meio que deu uma quebrada no cenário, por causa que tinha várias bandas grandes, sabe? Tipo assim, com 8 caras e tal, e a gente era em 4. 4. Né? E a gente tocava o repertório. O custo era muito. E foi uma O custo era mais baixo e a gente tocava pra caralho. E a gente éramos 4 moleques, assim, né? E, puta, a gente ficou com raiva da gente. E foi quando entrou, foi bem na época que entrou bateria, guitarra em bar, porque não tinha teclado. Era só... Bar era violão, e mal ainda, né? Uma coisa assim, era uma coisa barzinho mesmo, assim, entendeu? E aí começou a entrar batera, guitarra e tal, em bar, assim, fazendo umas coisas. Cara, os caras ficaram. Pô, muita coisa que eu tenho até hoje é de dinheiro dessa época. Porque, tipo assim, eu morava. Era R$1, cara. Eu morava. Eu morava com meu pai. O dinheiro que entrava ali, bicho, era. Revertia tudo no Paraguai. Diferente de você. O Jean, ele bebeu todo o dinheiro que ele ganhou. Foi tudo investido. Tudo a gente tinha 20 anos, cara, 19, 20. Entendeu? Mas aí, com o Fábio, onde eu tava, né? O Fábio Brum foi embora aos Estados Unidos, entrou o Fábio Terra, o Corvão, né? E aí, do meio pro final de 97, né? Alguns meses depois que o Fábio Corvão entrou, o Alex Batata foi assassinado. Né, o primeiro vocalista do bando. Isso foi que eu ia comentar com você. Foi uma situação assim, uma tragédia, uma situação assim, foi... Cara, morreu assim, tentando acalmar pela segunda vez ele jamais pensou que o cara ia... Que já tinha acalmado uma vez, ele acalmou o cara uma vez, o cara saiu, o cara voltou armado, foi acalmar o cara de novo,
Não pensou que Falou, fosse... não, ô, bicho, não faz isso, pau em você mesmo. Tomou um tiro. Puxa vida. Do nada, E, do nada. é, Mas Não tinha nada a ver com o problema. Ele morreu ali no bar, a esposa dele trabalhava no bar, era gerente do bar, entendeu? Foi uma tragédia, assim, e isso impactou bastante, assim, no cenário, né, musical, cenário que cultural. época que era? Qual que foi o 97, 97 foi junho de 97. Ah, E isso, assim, causou uma comoção muito grande, uma revolta muito grande no cenário cultural, na música, porque o Batata era um cara, assim, muito querido, sim. além de ser um grande artista, né, muito admirado como artista, ele era muito querido, entendeu? Eu tinha muitos amigos, né, na noite, né, no rolê cultural, assim, né, Ele musical. era um cara importante na cena assim, cultural. Era um tremendo frontman, assim, era um cara que eu saía para ir ver cantar. Assim, era o Batata e o Renato da Blues Band, assim, dois caras assim que eu falava, cara, esses caras são demais. Foda pra caralho. Coincidentemente era meu vizinho, Batata. Ah, Era meu vizinho. Chegou a gravar um disco com alta tensão, né? Nigéria. E aí, com a morte do Batata, alguns eventos do movimento chamado Não Violência, né, foram organizados na época para externar essa revolta tudo e para angariar fundos, né, para pagar o processo, né, da família do Batata. O Corvão fez, acho que uns 2 shows cantando, uma coisa, eles colocaram um tecladista que era o Gilson, Gilson Júnior, e depois de uns 2 shows cantando assim, o Corvão sugeriu que precisa colocar um cara que seja vocalista mesmo, né? E aí que me chamaram para fazer um ensaio sem compromisso, tal. O Corvão sugeriu, o Marquinhos me falou, falei com o Marquinhos por telefone. E aí, assim, eu lembro que tocaram, o Marquinhos falou, já vai na época tinha o Farol, né, que depois virou Stones, depois né? virou Stones. Nós vamos tocar lá, tal. Você vai lá, já canta umas 2 músicas, fui lá, dei uma canja pros caras. A gente era tão louco na época, assim. O show foi sábado e era, assim, um baile de rock and roll, porque era, tipo, mais de 4 horas de som, né? A última banda entrava, tipo, 3 da manhã, parava 5. Isso era Nossa, massa. era uma muito loucura, massa, cara. Antigamente, isso era muito bom. E aí ensaiava no domingo. A gente fazia isso no sábado e ensaiava domingo. E aí já marcamos o ensaio para domingo, já dali para frente. Já foi direto. Isso foi 97, final de 97, que foi quando eu entrei, né? Quando deu 99, eu acho, 98 para 9, por aí, o Gilson saiu, foi eu sugeri de chamarmos o Fralda, que já tinha sido meu parceiro no Meda Rock e tal, que tinha um estúdio, a gente conhecia, ensaiava já no faz estúdio história. dele, tava na Eles cena. ensaiavam lá. Né? Os caras, vocês já faziam tudo por lá. Aí ficamos nessa formação aí, o Bosco na bateria, o Marquinhos no baixo, o Fábio Corvo de guitarra, o Fralda de teclado e eu como vocalista e guitarrista. Até a saída do Bosco foi em 2013, O Bosco foi agora, né? 14, 13, por aí. 14, Aí entrou o Adriel na bateria, depois o Juninho um tempo, né? E aí a gente deu uma pausa de quase 2 anos. Em 2017 nós voltamos com o Bosco, né? Que ficou até a pandemia, né? Agora estamos sem o Bosco. O Bosco tá aposentado. O Bosco tá em coxinha. Tá em coxinha né? lá, tá sossegado na dele. Tá lidando com as coisas de família e tal, né? E a gente tá sempre com baterista contratado, mas a gente tem, assim, toca com o Matheus, né? Com o Matheus e tem sido com o Dera, né? Com o Dera que tá com a gente já faz uns dias já. Com o Dera foda. Com o Dera é caras massa. Pô, a gente tá tocando com os caras, assim, muito O Dera tem a responsa. linguagem do rock and roll também bem forte nele. Falando aqui de